Está no ar o episódio 52 do podcast Conexão ad Unicamp. Ele foi gravado no auditório da Associação no dia 8 de fevereiro de 2024. Você poderá acompanhar esse e outros episódios do podcast pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero, como o Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a participação da Unicamp na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em dezembro do ano passado, 2023, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nossa entrevistada é uma das pessoas que participou da COP28 pela delegação oficial da Unicamp. Essa delegação foi composta por membros do Gabinete do Reitor, do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado e da Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental, a CAMEJA. Todos esses órgãos da universidade diretamente envolvidos nas questões de sustentabilidade. A conferência é promovida pela ONU desde 1995. E reúne lideranças de quase todos os países do mundo. Na prática, a COP é uma reunião dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Esses signatários que são conhecidos como partes, não é? E, recentemente, as COPs têm produzido importantes acordos, como o Acordo de Paris, na COP21, e a implementação do mercado global de carbono na COP26. Praticamente todos os países participam da COP, enviando delegações compostas por representantes governamentais, especialistas em meio ambiente, cientistas, ONGs e outros atores relevantes. A primeira vez que as nações se reuniram para discutir a questão do clima foi há mais de 50 anos, em 1972, na Convenção de Estocolmo. A convenção foi considerado um evento antecessor das COPs, né? E a convenção foi fundamental para começar a conscientizar a humanidade sobre a questão da limitação dos recursos do planeta, né? Que os recursos são finitos. E o Brasil será sede da COP30, que será realizada em 2025 na cidade de Belém, no estado do Pará. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje, a professora Sônia Seixas. Sônia é pesquisadora sênior do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Unicamp, docente permanente do doutorado em Ambiente e Sociedade, do IFISH, e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos, presidenta da Comissão Assessora de Mudanças Ecológicas e Justiça Ambiental, a CAMEJA, e faz parte da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Suas áreas de atuação predominantes são sustentabilidade, direitos humanos, mudanças climáticas, ambientais, emergência climática, ODS, Agenda 2030, inclusão social e diversidade. Sônia é bolsista de produtividade CNPq e líder do Laboratório de Mudanças Ambientais, Qualidade de Vida e Subjetividade, LEMAS, do NEPAM da Unicamp. Sônia, seja bem-vinda, antes de mais nada. Essa foi a primeira vez que a Unicamp enviou representantes oficiais a uma conferência COP, né? Qual foi a missão dessa comissão, dessa comitiva na COP28? Bom, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra poder falar sobre esse assunto que é tão caro a todos nós, né, nesse espaço privilegiado, né, da Unicamp. É interessante destacarmos que, oficialmente, foi a primeira vez que uma comitiva da Unicamp
compareceu à COP. As outras, até é importante mencionar isso, vários colegas, inclusive estudantes, em outras COPs já estiveram presentes. Até foi interessante ouvir você falando da história, né, das COPs. Na Rio 92, a Unicamp enviou uma comitiva naquela época. E eu fiz parte dessa comitiva. Estou falando de algo bem importante, que foi no Rio, era muito mais fácil o deslocamento, né? E foi muito interessante. E poder acompanhar esse espaço hoje, né, em 23, primeiro que a participação numa COP, eu vou depois voltar à importância da Unicamp ter feito essa ação. Acho que é importante resgatarmos assim que para quem é pesquisador, cientista da área ambiental, de emergência climática, hoje, né, contemporaneamente, é um privilégio, uma honra participar de uma COP. Acho que isso porque é você ver em loco o que significa esse grande evento ambiental planetário no espaço do país sede, né, no caso que foi o que eu estive presente dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, nós tínhamos quase 100 mil pessoas. Entre lideranças da organização social, entre cientistas, líderes comunitários, governos, representantes de governos. Então, assim, é um grandioso evento. O impacto desse evento é que, nesse momento de 2 semanas, o mundo fica de olhos atentos para esse espaço privilegiado onde essa reunião estará acontecendo e grandes acordos são firmados. Obviamente que a gente pode falar, bom, grandes acordos, mas qual que é o resultado prático? Muitos desses acordos é o que é possível, porque não há nada de obrigatoriedade. Os 169 países signatários da COP, via ONU, eles são aqueles que acordam determinados valores e práticas que serão estabelecidas para o seu país, mas não há uma obrigatoriedade. Ninguém vai chegar, a ONU não vai chegar e dizer, olha, você não fez. Claro que não fazer algo que foi acordado para o país é um comprometimento bastante significativo e sério. Então, não se fica... tem um impacto político, econômico, social, em um país descumprir as normas que ele é signatário. Bom, isso é uma visão mais ampla do significado da COP. O fato da Unicamp ter enviado uma comitiva de forma oficial, eu acho que foi fundamental para que a gente possa conquistar o direito de ter participação mais efetiva em 2030, na COP 30, que será no Brasil no ano que vem, em 25. Por quê? Porque a preparação para uma COP, ocorre, por exemplo, agora em janeiro, janeiro, fevereiro, nesse primeiro trimestre do ano, já estão sendo organizados a participação das várias instituições do planeta para no ano que vem em Belém. Então, esse movimento é fundamental e a Unicamp marcou essa presença. Olha, a COP é importante, nós temos um background na universidade formado por cientistas, por estudantes, por pessoas que fazem ações, inclusive, se a gente pensar na nossa própria casa, né, com o Campo Sustentável, a própria ADEP, a Coordenadoria de Sustentabilidade. Então, assim, tem várias ações que já são feitas historicamente na Unicamp. E temos um background de pesquisa fundamental. Agora, o que significa esse preparo? Nós agora estamos nos preparando para não sermos mais somente observadores, e nós fomos observadores, porque são vários status para você fazer parte para você ter participação na COP. Uhum. Então, nosso status era de observador e a gente vai conquistar outros espaços. O que nós queremos no ano que vem? Esse ano, nós
provavelmente a Unicamp vai enviar uma comissão novamente, com o intuito de ainda mantermos o grau de observação. Nós fomos marcar nosso espaço e aprender como é um espaço tão importante, tão significativo para as nossas áreas de atuação e de ações, né? A próxima reunião vai ser, no Brasil, vai ser em 2025 em Belém. Esse ano será no período de novembro, novamente, que é sempre no período de novembro, e o país escolhido, eu acho que é Azerbaijão. É Baru o nome da cidade, eu acho. É isso mesmo, agora eu me lembrei, Azerbaijão. Tá. Vai passar perto da Ucrânia. Então. E é interessante, né? Porque é outro país que também é fóssil dependente, né? Certo. Mas isso eu acho que eu acho que tem um impacto, mesmo sendo nesses países. Quer dizer, houveram muitas críticas no sentido de fazer uma COP num país como Dubai, que é fóssil dependente, totalmente, né? Construiu a sua riqueza nesse sentido, petrolífero. Mas eu acho que isso a COP é marcada por dicotomias, por situações de desafios, e isso é um desafio, porque é o nosso grande desafio, reduzir a produção e o consumo de petróleo no planeta. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Perfeito. Inclusive, muitas petroleiras estiveram presentes nessa COP em Dubai, né? Muitas petroleiras, se a gente falar, porque assim, o host, né, o anfitrião, o presidente da COP, naquele momento, naquela COP, é alguma representação oficial do governo daquele país. Então, ele que é o anfitrião, ele que preside a COP, ele que faz os comunicados oficiais que vão sendo lançados ao longo do semestre, né, os meses antecessores da COP. O presidente era o CEO da maior petrolífera dos Emirados Árabes. É uma baita contradição, mas esse é o nosso, é o nosso mundo, né? É o que se discute. Tem que conversar. Viu, professor, assim, dentro dessa perspectiva da comitiva, que foi como observadora, né? Quais são os pontos essenciais que você vê que foram ali colocados com relação à questão de sustentabilidade, às mudanças climáticas, né, a emergência climática? Quais foram os pontos fundamentais que vocês trouxeram para nós? Então, acho que é importante, assim, eu fui representando a Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental, que é uma comissão assessora das 7 que compõem a Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Eu sou a presidenta, estou desde o início da fundação da CAMEJA, né, como a gente a chama, e nós sempre... Nossas ações, elas são totalmente pautadas pela discussão da mudança ecológica, da justiça e dos direitos humanos, né? Então, a presença dessa comissão é o próprio entendimento dentro da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, é o entendimento que nós temos do conceito de direitos humanos, né? Que não é só uma questão de gênero, de raça, de algumas situações, a questão do ambiente que constrói, que sustenta a vida de todos nós no planeta. Então, a gente já vem fazendo várias ações ao longo desses 2 anos, 2 anos e meio de realização, de existência da CAMEJA, que é a mais nova das comissões assessoras. A minha presença, né, a presença da CAMEJA e, no caso, a presidenta, né, foi observar, e aí, assim, eu misturo, né, as coisas meus interesses de pesquisa, né, eu trabalho com violência, com gênero, diversidade e emergência climática, e as questões básicas da CAMEJA, que é sustentabilidade, emergência climática, direitos fundamentais, a dignidade da vida. Então, toda a nossa preocupação, a minha preocupação, junto com as colegas outras que foram de outros setores, a gente construiu uma agenda praticamente em comum. Pessoas que tinham mais
a comitiva não era tão grande, mas algumas pessoas já têm uma proximidade. Quantas né? pessoas tinha? Eram 6 pessoas. Tá. Deixa eu ver. 6 pessoas. Comparando com outra, nós nos preocupamos fazer uma relação forte com as paulistas, né, a USP, que já tem uma tradição de participar de outras COPs, a Unesp, que tem 2 representantes que já tinham ido em outras vezes, na USP também várias pessoas já têm. E nós, como oficialmente, éramos a primeira. E, na realidade, tirando um colega só, que já foi em outras, por conta, né, do trabalho dele, de uma pesquisa, os demais era a primeira vez que estavam participando. Então, assim, é um evento, acho que é interessante a gente, um comentário, é um evento de uma grandiosidade que a gente, é tudo, por mais que eu já participei de inúmeros congressos internacionais na minha área de atuação, e muitos dos colegas também, mas é algo totalmente diferenciado, porque é imenso. Você tem muitos pavilhões, você tem muitas atividades, você tem uma agenda que foi o que nós fizemos nos 10 dias que estivemos lá, nós organizamos a agenda desde aqui, mas ainda acrescentamos algumas outras coisas lá que eram do interesse que a gente achava que era fundamental observarmos, tendo como premissa o que nós queremos, né, projetar na Unicamp como ação visando o nosso trabalho no futuro, mas principalmente uma coisa que a gente colocou para a gente como desafio, que conseguimos realizar, é a construção de uma rede das universidades latino-americanas para lidar com as mudanças climáticas. Então, a USP e a Unesp, primeiro a gente tinha, assim, eu acho que estava muito evidente para nós a questão das universidades paulistas, e isso a gente fez desde o início e estamos dando continuidade. Só que lá a gente também teve a oportunidade de aprofundar as relações com as universidades latino-americanas, principalmente Monterrey, até universidades que não são latino-americanas, mas em inglês a gente participou dessas atividades, porque tem um stand das universidades, que seria o conhecimento, a ciência, mas então ali você tem um espaço. Nós, por conta do nosso processo, nós estamos construindo para esse futuro nós termos um direito a um stand dentro do pavilhão das universidades. Professora, e qual que é dentro desse conjunto de ações, de perspectivas, né? Qual seria o papel das universidades, em especial aqui no caso da Unicamp, nessa questão do enfrentamento das emergências climáticas, das mudanças ambientais? Bom, eu acho que essa pergunta assim, é fundamental para a gente saber o seguinte. Nós temos, a Unicamp tem um background de pesquisa na área ambiental histórico. Né? Acho que nos últimos 40 anos o nosso avanço em relação a essa temática de maneira interdisciplinar. Eu acho que é fundamental isso. Nós temos uma história que é uma história reconhecida, inclusive no exterior, né? Dessa trajetória de pesquisa e de ensino em relação às questões climáticas. Só que esse nosso protagonismo, ele agora tem que se fazer mais presente no sentido de que essa ciência toda produzida, esse conhecimento todo que é produzido historicamente na Unicamp, ele tem que chegar à sociedade. Então, eu acho assim que o nosso grande desafio, isso para mim é evidente, o nosso grande desafio é fazer com que o nosso conhecimento que está aqui dentro, desse espaço privilegiado, chegue na sociedade. Como é que nós falamos com as diferentes pessoas que compõem a nossa sociedade? Porque esse assunto, assim, eu falo para os meus alunos, o nosso futuro, o futuro já chegou. Quando eu comecei a estudar isso, né, lá nos idos de algum tempo atrás, a gente falava assim, o futuro... foi interessante, na época da Covid, né, que a gente
nossa, aquele grande desafio que nós enfrentamos, eu assumi, junto com uma colega, a professora Leila, a curadoria do jornal da Unicamp, de uma seção no jornal da Unicamp, chamada Ambiente e Sociedade. Então, assim, a gente fez muitas, isso ela permanece até hoje. E o primeiro artigo que nós publicamos, em setembro, foi sobre a Covid. O impacto da Covid do ponto de vista ambiental. E nós alertamos nesse texto que a Covid era um evento extremo. E eu fui atrás dos relatórios do IPCC de 2007. E lá já estava dito, olha, o futuro, nós vamos ter epidemias, podemos até ter pandemias por conta da mudança de vetores, por conta da mudança climática, do calor, que é o que nós estamos vendo de novo agora com dengue. A dengue não nos abandonou, né? É que a gente passou tanto tempo falando de Covid que parece que a gente esqueceu. Mas ela está aí o tempo inteiro. Só que hoje, agora, esse ano, nós estamos com um desafio muito maior. E por quê? O mundo aqueceu. Ano passado, nós tivemos o ano mais quente em, sei lá, 100 anos. Estou falando assim porque eu não estou lembrando o número exato, mas é muito mais que isso. Então, essas ações, esse desafio tem que estar presente, porque nós temos o nosso compromisso enquanto universidade é maior do que os nossos vizinhos, né? Vizinhos mesmo do bairro, porque nós temos o conhecimento. Então, nós temos que fazer essa informação circular, essa informação chegar, porque o futuro já está aqui. Então, se lá em 2007 já estava sendo alertado sobre isso, o que aconteceu em 2020, em 2019, final de 2019? Uma mudança que não se tem ainda. Eu não sou especialista nessa área, mas eu sou alguém que faço essa análise mais do ponto de vista social. Houve uma mudança de padrão de consumo, de padrão de sociedade, mas a gente também tem uma alteração do clima. Perfeito. Isso é um fato. Como a gente falou há pouco, né? Os primeiros alertas, assim, nível mundial, vêm de 72, mais de 50 anos. Exatamente. Só que eu acho interessantíssimo trazer essa informação, porque lá atrás a gente não tinha um IPCC, que é esse conjunto de cientistas que mapeiam tudo que foi produzido. O que é o IPCC, Sônia? O Painel Internacional de Produção de Ciência sobre Mudança do Clima, que na realidade, ele não produz pesquisa, ele produz relatórios de pesquisa. Então, são os cientistas mais importantes na área ambiental, no mundo, que, inclusive, nós temos brasileiros, nós temos colegas aqui na Unicamp que fazem parte do IPCC. Né? Para cada relatório são acionados alguns cientistas que têm relação direta com aquele tema. E aí é mapeado tudo que foi produzido nos 2 últimos anos, né? O último relatório foi de março de 2023. Que, assim, a nossa situação é calamitosa. Assim, eu acho que, para a minha geração, não sei, eu fico preocupado com meus netos, né? E os netos dos meus netos, né? Então, é isso que é o nosso papel. O que a gente tem feito enquanto Cameja com o apoio da universidade, né, da reitoria especificamente? Nós temos feito eventos desde 2022, grandes eventos internacionais que a Cameja tem promovido sobre esse tema. Então, ano retrasado nós tivemos sobre comunicação, ano passado nós tivemos o papel da ciência, e esse ano nós vamos fazer, em setembro, vocês já estão convidados, sobre o papel das universidades para o enfrentamento das mudanças climáticas, que atende bem a sua pergunta. Então, vai ser um evento de 4 dias, vai ser em sistema híbrido, porque é um evento internacional, então a gente traz convidados do exterior. Então, assim, é uma das nossas ações. Agora, a gente está fazendo, e isso tem a ver com aprendizado que eu acho que é mais amplo, né? Nós somos, a comissão é composta de 44 membros, né? Entre
docentes, pesquisadores, funcionários PAEP, estudantes de graduação e pós-graduação, tem representatividade, e a comunidade internacional, né? Então, nós temos algumas... Comunidade internacional, desculpe, comunidade externa à Unicamp. Então, nós temos alguns nomes privilegiados, né, nessa comissão que fazem parte da associação, da comissão. O que a gente tem feito? Como são pessoas que são especialistas, nós criamos uma carta de intenções. Uma carta de intenções que foi entregue em 2022 ao reitor, ao professor Tom Zé e à professora Maria Luísa. Nós fizemos uma entrega oficial da nossa missão e do nosso projeto. E nós estamos perseguindo esse projeto mês a mês. Um dos nossos grandes desafios que a gente está enfrentando agora e que a gente viu a ressonância disso com as universidades latino-americanas, que também estão fazendo isso, sem a gente ter conversado, né, diretamente naquela época, que é a ambientalização da formação. Nós, hoje, imaginamos, né, dentro desse processo aí, dessa missão que a gente se coloca, nós acreditamos que é fundamental que qualquer estudante da Unicamp formado nos próximos 4, 5 anos, ele tem que saber que existe uma emergência climática acontecendo. Então, nós estamos fazendo, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, foi estabelecido um grupo de trabalho que foi aprovado pelo coletivo, né, da CCG, e nós estamos fazendo um estudo de viabilidade da construção dessa disciplina. E, simultaneamente, nós fomos convidados para fazer uma disciplina piloto na FEM, sobre a emergência climática. Então, nós estamos fazendo essas duas frentes. Fora isso, assim, nós participamos também de todas as comissões dentro da Unicamp que tratam da questão ambiental, mas tratam da questão ambiental, assim, prospectivamente, qual é o futuro que a gente quer, né? Então, o exemplo da disciplina é um exemplo perfeito, que é futuro, né? É hoje e futuro, que a gente imagina de futuro, né? E estamos envolvidos com o plano logístico de sustentabilidade, que é um outro GT, tem o RIDS também, que é uma outra, porque discutiu o espaço, a ocupação da Fazenda Argentina, que também é um grande desafio. Enfim, então, assim, ir à COP foi um pouco essa honra, né, que eu falei, esse privilégio, mas também ver que as nossas ações estão alinhadas com o debate internacional fundamental e trazer para a Unicamp esse papel de protagonista nesse desafio, nesse grande desafio que é enfrentar as emergências climáticas, a emergência climática. Essa sua fala me faz lembrar uma passagem do poeta Paul Valéry, que ele fala: o futuro não é mais como era antigamente, é emergente, é já, né? Então, é isso. E pensando nessa perspectiva, quais são as perspectivas futuras da comissão da CAMEG em relação ao engajamento em eventos internacionais como a COP? Vocês pretendem estar na COP que vai acontecer no Brasil em 2025? Sim, é o nosso projeto. E aí, como é um deslocamento mais objetivo, né, mais fácil para a nossa realidade brasileira, eu acho que a gente tem condições de levar muito mais gente e, se tudo correr dentro do nosso prognóstico, né, a reitoria está dando apoio, porque para fazer as inscrições de participação demanda todo o investimento da Diretoria de Relações Internacionais, demanda uma expertise para você se filiar a todos os protocolos da ONU, né? Que quem determina, quem autoriza é a ONU através do Itamaraty. Então, é um procedimento que exige um investimento objetivo de tempo, né, das pessoas fazerem isso. E aí é o nosso projeto. Estarmos aí numa outra postura, que é apresentando o que fazemos de ação, de pesquisa, do nosso envolvimento na formação dos nossos estudantes para construir um futuro minimamente melhor, né? Professor, assim, nós ouvimos, nós que somos, digamos,
leigos, receptores de informação, não estudiosos do assunto, a gente vê permanentemente. Normalmente, os veículos de comunicação, eles publicam só aquilo que é mais trágico, né? Que é mais hard. Então, tem uma, como se diz assim, uma variedade de informações, algumas inclusive colocando situações trágicas, marcando data, né? Como que se pode avaliar hoje, a partir dessas discussões da COP, se avaliar a nossa situação de climática e tudo? Obviamente não pode ser uma coisa precisa, né? Porque está tudo em mutação, mas qual é a avaliação geral que se faz? Então, é uma questão, a sua pergunta é o grande desafio, a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Por um lado, nós sabemos o que é para fazer. Nós, cientistas, sociedade de informação, os comunicadores, inclusive esses que trazem a notícia de maneira tão contundente, né? Mas eu acho que não temos outra opção, né, de sermos contundentes em relação a essa temática. Agora, nós temos o que a ciência já mostrou? A ciência já chegou num ponto que disse, olha, se a gente não reduzir o consumo de petróleo por fontes renováveis e encontrar saídas, e já temos saídas técnicas, né, tecnológicas para lidar com o problema, mas não só, porque o problema não é só tecnológico. Então vamos trocar todo o sistema. Nós temos já um avanço em relação a isso, mas o problema tem um outro lado da questão, que é a questão cultural, a questão de mudança de valores, a questão de impacto disso no dia a dia. Isso é o real. Se a gente não fizer essas duas coisas, por isso que eu acho que o papel nosso, né, interdisciplinar, da comunicação, é trazer isso para a sociedade. Olha, você tem um importante papel. Nós temos um padrão de consumo elevado, nós temos um padrão de consumo, inclusive, de combustíveis fósseis elevadíssimo. Nós temos que ter uma noção clara, objetiva desse desafio. Por outro lado, a gente tem que formar a sociedade para mudar isso. Veja, eu lembro, desde que eu sou criança, né, morava no litoral, eu sabia, a família inteira sabia que quando viesse o verão, ia ter chuvas torrenciais, fortes. Eu cresci sabendo disso, como eu e um monte de gente que mora no Brasil. Efetivamente, o que os governantes têm feito para lidar com esse problema? Muito pouco. Muito pouco. Se a gente pensar que é uma morte anunciada, é uma tragédia anunciada, melhor dizendo, porque a gente sabe que todo ano acontece. Mas todo ano acontece e cada vez mais de forma mais desafiadora. Então, ano passado nós tivemos, no carnaval do ano passado, né, aquela tragédia em São Sebastião. Alguns anos atrás, a gente teve a tragédia de Petrópolis. A gente tem tragédias anunciadas. Eu estava lembrando essa semana, uma questão pessoal, há 29 anos atrás, eu marco o dia, porque era aniversário de um sobrinho, nascimento de um sobrinho, que eu fui para São Paulo para ficar acompanhando a minha irmã. Na volta, eu não vi, eu peguei o metrô na saída da maternidade, parei no Tietê, peguei o ônibus, entrei no ônibus, não vi que estava uma tempestade. E eu fiquei 6 horas presas na marginal do Tietê. Eu cheguei em Campinas à noite, com fome, com sede, porque tinha garrafinha de água naquele tempo, né? Estou falando de 29 anos atrás. Então, veja, é algo que se repete. Quantas inundações ocorreram esse ano em São Paulo, em Campinas, na nossa região? Então, assim, qual é a ação efetiva? Por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem planos interessantes que estão sendo construídos. Inclusive, a Cameja tem participado, junto com a Prefeitura, a convite da Prefeitura, que também faz parte da Cameja, para atuar. Então, o nosso desafio é todo dia. A nossa ação tem que ser todo dia. Então, falar sobre esse tema é fundamental. Informar a população é fundamental. E saber que o nosso desafio, porque a gente lida com a ciência, a sociedade e o governo, né?
os nossos gestores. Se a gente tem a sorte de ter um gestor preocupado efetivamente com a qualidade de vida do seu município, do estado que ele gere, que ele governa, ele vai ter prioridade nesse estado. Não é porque a ciência não contribui. Se a gente falar no estado de São Paulo, que é a produção científica desse estado, nós temos várias universidades importantes, né? Nós temos a Unicamp, nós temos a USP, nós temos a Unesp, nós temos a FAPESP, que financia pesquisas nessa área há muito tempo, né? Tem um programa de mudança climática. Então, não falta elementos, falta vontade política. Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast Conexão da Unicamp. Agradecemos a participação da nossa entrevistada no episódio de hoje, a professora Sônia Seixas, presidenta da Comissão Assessora de Mudanças Ecológicas e Justiça Ambiental da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão da Unicamp. Até lá!